Olá, meu nome é Wallace, tenho 23 anos, quase 24, sou atleta profissional de futebol freestyle e vou explicar um pouco dessa modalidade que cresce cada vez mais no Brasil. Sou vice-campeão e não perco conta aí porque hoje tem muito futebol freestyle e muita habilidade com bola de futebol. Futebol freestyle se consiste em um atleta, diferente do futebol clássico, tradicional, que um atleta só faça malabarismo com a bola de futebol. O estilo do futebol freestyle, mesmo sendo aquele freestyle, estilo livre, a gente tem um pouco de regras, estilos dentro do futebol freestyle. Mas a base mesmo do futebol freestyle se consiste apenas em um atleta realizar malabarismo com a bola de futebol. Difusão aqui no Brasil, acho que foi dois responsáveis. Uma entidade e outro um personagem. O personagem, todo mundo sabe que foi o Ronaldinho Gaúcho, que desde quando ele estava na época do Barcelona, ele fazia aquelas brincadeiras antes de jogos, depois de jogos, no intervalo. Depois disso explodiu o futebol freestyle mundial e no Brasil foi depois quando a Red Bull Street Style, que foi o primeiro campeonato de futebol freestyle realizado no Brasil, que veio aquele francês que também todo mundo conhece, depois daí deslanchou, todo mundo começou a treinar e ficou bem conhecido. É uma história bacana de se dizer, eu devo confessar que eu estava me profissionalizando, fazendo curso profissionalizante no Senac. E último ano de curso a gente precisava fazer uma empresa, né, como trabalho de TCC, sabe aquele trabalho bem chato que você tem que apresentar para todo mundo então. E como parte prática do trabalho, a gente estava realizando uma empresa de futebol, uma loja de futebol. E como parte prática, eu resolvi, dei uma ideia para o grupo de fazer um comercial de esportes urbanos, esportes de rua. Nisso eu pesquisei, achei o futebol freestyle, me apaixonei e estou até hoje treinando. Eu treino praticamente todo dia quando não tem evento, porque quando você treina e depois tem evento é muito cansativo. Mas quando eu treino todo dia de 2 horas a 3 horas por dia. Não, isso de nascer com habilidade não existe. Qualquer um pode treinar o futebol freestyle, é questão de prática e esforço. Tem casos fora do Brasil que tem crianças de 8, 9 anos que treinam e são bons. Aqui no Brasil já começou gente de 11 anos e são um dos melhores atletas no Brasil. Então, e questão feminina também, acho que tem bastante atleta feminina também, então é um esporte para todos, sem limitação. Eu sou um dos atletas que posso dizer que eu vivo do esporte, eu vivo para o esporte também. Então eu ganho dinheiro fazendo apresentações, consigo me sustentar fazendo apresentações. Só que nessa questão de vivência que um atleta vive do esporte, o futebol freestyle está fraco ainda no Brasil. A gente tem poucos atletas no Brasil mesmo que vivem do esporte, porém a gente tem bastante campeonatos, só que tem muito campeonato, só que tem poucos apoiadores, poucas marcas que patrocinam. Então os atletas treinam mais por diversão, né? Nem por profissional. Eu me apresento, não tem um local fixo, a gente acaba sendo contratado para shows, eventos e demonstrações, qualquer tipo de apresentação a gente é procurado, principalmente nesse ano que é de Copa do Mundo. Então, qualquer lugar onde quiser contratar um futebol freestyle, a gente está à disposição. No Brasil tem 3 tipos de campeonato, são a W Freestyle, o Campeonato Brasileiro, que a Federação Brasileira faz, e também tem a da Red Bull, que eu mencionei anteriormente. Eu participei, que eu consegui na seletiva da Red Bull, não cheguei a me classificar para nacional, tive resultados ruins anos passados. No brasileiro também tive um desempenho um pouco baixo e na W Freestyle eu fui vice-campeão em 2012. E uma competição não oficial eu fui campeão, só que não era oficial. Esses são o meu repertório. Os critérios dependem muito de cada competição. Tem competição que leva um critério a mais, tem outra que leva a menos, isso varia muito. Mas acho que o principal critério seria o flow, que a gente fala que seria a continuidade de tricks e misturando os estilos, e o drop, sem erros. Acho que é essencial para um campeonato você ser campeão ou chegar longe em alguma competição, você precisa ter tudo que seu repertório inteiro masterizado, você não pode ter erros. Eu acredito que tem uma preparação sim, tanto psicológica quanto física, porque o futebol freestyle, eu digo isso, muita gente não concorda, mas eu acabo dizendo que ele é um pouquinho mais pesado que o futebol, porque o futebol freestyle, ele é um esporte mesmo que não tenha contato corporal contra o adversário, ele tem contato no joelho, no tornozelo. Então a gente precisa muito estar fortalecendo a musculatura da perna e tendo flexibilidade e também muito condicionamento físico. Então antes de um campeonato a gente precisa trabalhar a mentalidade e trabalhar o corpo físico para entrar 100% numa competição. Essa questão de carreira curta no futebol freestyle eu não sei dizer ainda, porque é um esporte novo, então hoje em dia ninguém se aposentou ainda, então todos os praticantes ainda treinam e os que trabalham ainda trabalham com isso, então tem gente de 45 anos que treina e faz evento, então a questão de aposentar bem cedo eu não sei se ainda tem, não consigo dizer. E a sua família te apoia nessa jornada?
No começo minha família não apoiava, achava que era mentira. Eu mostrava os vídeos pro meu pai, né, que eu, no comecinho eu fiz um DVD para me motivar em casa e mostrei para ele, ele achava que é tudo montagem, que era as coisas fake. Quando eu comecei a treinar mesmo, eu acabei quebrando alguns vidros de casa, quebrando vaso, aí minha mãe já começou a puxar meu pé, não estava trabalhando, porque no começo é sempre difícil, né? E eu estava desempregado, eu não ganhava dinheiro, tinha 19 anos, então minha mãe pegava muito no meu pé. Então depois quando eu comecei a deslanchar mesmo, fui para a primeira participação em rede nacional, comecei a ganhar meu dinheiro, aí ela começa a apoiar. Eles começam a apoiar mais. Eu tive lesões dentro do esporte também, lesionei o joelho, tive que fazer cirurgia. Fiquei alguns meses parado, então sempre tem, né? Esporte realmente é algo muito difícil para o corpo de uma pessoa. Quando você está mal preparado e você acaba se lesionando, você pensa em desistir, você pensa em seguir outra coisa, mas eu acho que me apaixonei tanto pelo esporte que eu não consigo parar mais. Bom, o que eu penso para o futuro não, no presente eu quero dizer, que depois da Copa do Mundo eu acredito bastante que vai diminuir o número de eventos, de trabalhos que chegam pra gente. Então eu pensei em abrir um próprio negócio e quem sabe arrumar um patrocinador que me patrocine, me apoie com roupas, viagens e acaba viajando para a Europa, residindo lá e vivendo do esporte lá, porque lá fora tem muita gente que consegue viver, mesmo antes, mesmo depois de qualquer Copa do Mundo. Eu acredito que meu futuro não é muito longe desse esporte, porque eu planejo bastante abrir uma agência de eventos. Então, no dia quando eu parar de praticar o esporte, eu vou estar colocando a molecada para treinar, para fazer eventos. Então, meu sonho é ser um dos repercussores do futebol mundial e no Brasil, com certeza no Brasil. Então, meu sonho é isso, é fazer o futebol freestyle crescer aqui dentro.